Então, continuando aqui, ó. Continuando aqui. Só fui buscar um carregador pro celular ali, tá? Porque tava acabando a bateria. Então, ó, que eu tava falando, né, da composição. Então, a nossa composição, a gente encontrou X. Quando a gente fizer essa composição e encontrar a identidade, né? Tá vendo? Quando fizermos essa composição, encontrarmos a identidade, depois se a gente fizer, né, a F composta com G, se a gente fizer o outro agora, né, o outro caminho, e também a gente encontrar F, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar o quê? Que essa função aqui a gente chama de função identidade, ok? E o que que significa isso, ó? Se você fez a G composta com F e a F composta com G deu a identidade, então a gente vai falar que essa função G é a função inversa da F, ok? Então, ó, vou até fazer aqui agora, ó. Vou fazer o contrário agora, ó. Vou fazer o quê? Fazer o contrário. A minha F composta com G, beleza? Então, ó, apaguei aqui, né? Então, o domínio da F, beleza? São todos os reais. As imagens da F também são quem, né? Só que de 0 até mais infinito, né? Ou seja, R+, beleza? O meu domínio da G, né? O domínio da G, R+, né? Que é a mesma coisa ali, de 0 até mais infinito, certo? E as imagens da F, da G, também estão sendo todos os reais positivos, tranquilo? Aí, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir uma outra função, ó, uma função H, de forma que eu vou fazer agora, ó, a F composta com G, certo? De X, ou seja, isso é F, né, de G de X, ou seja, F composta com G. Consiste primeiro em aplicar G e depois aplicar F, tranquilo? Então, ó, eu olho para a minha função F, olha para a função F. Quem está ocupando o lugar de X não é G? Então, você vem e faz isso, ó. Então, você olha para F, ó. Quem está ocupando esse lugar de X aqui? Não é a função G? Então, o que você vai fazer, ó? Vai ficar, né, o X ao quadrado, né? Se fosse só F. Só que no lugar dela tá ficando minha G. Então, ficaria G de X ao quadrado. Tá vendo? Então, ó, isso é igual... Olha para minha G. Quem é a minha função G? A raiz de X ao quadrado. Beleza? Você pode olhar, ó, propriedade de radiciação, beleza? Propriedade de radiciação. O que está acontecendo, ó? O número elevado a uma raiz, né, é x elevado a meio, né? Então, x elevado a meio. O que acontece, ó? Esse quadrado pode vir para cá do mesmo jeito. Então, ficaria do mesmo jeito, ficaria a raiz de x ao quadrado. Sairia como o quê? Módulo de x. Só que o que está acontecendo, né? A nossa função G, o domínio dela é sempre os positivos. Então volta lá na definição de módulo, né, que eu coloquei, ó, módulo de x é igual, né, x, se x for maior ou igual que zero, né, e menos x para x menor que zero, beleza? O que acontece? Como o domínio da minha função são todos os reais positivos, certo? Então eu não tenho um problema com isso aqui, ó. Então esse módulo aqui de x sai sempre x. Por quê? Por causa do meu domínio, tá? Atente-se sempre a isso. Então, ó, fiz de novo. Eu fiz, ó, minha F composta com G. Então, ó, F composta com G, isso deu X. Eu tinha feito antes G composta com F, deu X também. Disso aqui eu concluo o quê, ó? Quando a gente tem, né, a função X, a gente chama de função identidade. Beleza? Então isso aqui a gente chama de função identidade. O que significa isso, né? Significa o quê, ó? Que a F composta com G é X e a G composta com F também deu X. Conclusão, significa que a função G, né, é chamada de inversa, né? Inversa da F. E qual que é a notação para a função inversa, ó? Então, notação para a função inversa é isso aqui, ó. G é igual a F a menos 1. Ok? Isso aqui a gente chama, ó, G é o quê? A inversa da F. Existe diferença entre a inversa e o inverso. Beleza? Deixa eu passar para vocês aqui, rapidão. Ó. Então, ó, já coloquei aqui, ó. Então, se você tiver uma função G, né? F composta com G igual a X
G composta com F igual a X, beleza? Quando você fizer a composição deu X, G composta com F, F composta com G deu X, e deu a identidade, né, que essa função a gente chama de função identidade, então a gente fala que G, né, é chamada de inversa da F, ok? Então, ó, G é igual a F a menos 1, beleza? Aí eu vou falar para vocês, ó, existe diferença entre a inversa e o inverso, ok? Porque acabei de falar isso aqui, ó, que G de X é F a menos 1 de X. Então, isso aqui é a inversa, ok? Isso aqui significa a inversa, ok? Quando eu fizer isso aqui, ó, F de X, né? F de X elevado a menos 1, isso aqui, só para separar um pouco, ó, elevado a menos 1, isso aqui é 1 sobre F de X. Isso aqui a gente chama de o inverso, ok? O inverso da função. O inverso da função, ou seja, é 1 sobre a função, que lembra aquelas propriedades de potenciação lá. Quando está elevado a menos 1, você inverte a base, beleza? Aqui é outra coisa, que é a inversa da função, que quando você fizer a composição, dá identidade. Aqui é outra coisa, tranquilo? Eu vou passar outro exemplo para vocês aqui, beleza? Então, ó, vou passar outro exemplo de composição de funções. Tranquilo? Então, ó, vou pegar agora uma função que a gente conhece muito e trabalha muito com ela, que é essa função aqui, ó. F de x é igual a x ao cubo, né? E a g de x é igual a raiz cúbica de x. Ou seja, eu vou olhar para o meu domínio e imagem. Meu domínio, o domínio da f, todos os reais, beleza? As imagens da f, também todos os reais, olha para você ver que bacana. Aí o que eu vou olhar agora, ó? Meu domínio da g, então, ó, se eu for buscar a composição, então, ó, então f, né? Então h de x, definido como, né? F de g de x ou g de f de x, né? G composta com f, né? De x. Aí, ó, vou olhar para o meu domínio da g. Se eu quero fazer essa composição, o domínio da g tem que estar onde? Dentro, né? Das imagens da f. Ou seja, o meu domínio da g está contido, né? Justamente aqui, ó. Ou seja, se você observar a raiz cúbica de x, o domínio é R e as imagens são R também. Então, ó, o domínio, né? Vai ser R. Por quê? Você pode lembrar, mas tem raiz aqui, então não pode ser negativo. Não tem nada disso, ó, porque o índice da raiz é ímpar, então existe raiz de número negativo. Quando o índice for ímpar, não esqueça disso, tá? Então, se o índice for ímpar, existe a raiz de número negativo. Por exemplo, existe raiz cúbica de menos 8. Quanto que é? Menos 2. Beleza? Por quê? Porque menos 2 ao cubo, certo? Vale menos 8. Tranquilo? Então isso aqui pode. Então, ó, continuando. E as imagens da minha função g também vai ser R. Ó, pra você ver que bacana, beleza? Então, ó, eu posso fazer a composição. Tranquilo? Então, nesse caso, eu posso fazer a composição, ó. Então, como que ficaria essa composição, né? Então, ficaria, ó, g de f de x, certo? Aí, ó, g de f de x, o que é que significa? Olha para aqui dentro, ó. Vou colocar de vermelho aqui, né? Olha aqui para dentro, ó. Olha para a sua função g. No lugar de x, você está substituindo por quem? Por f de x. Então ficaria, ó. Se no lugar de x você está substituindo por x, então ficaria, ó, a raiz cúbica de f de x. E olha para a sua função f. Quem é? A raiz cúbica de x ao cubo. Aí agora não tem problema para sair como módulo, tá vendo? Por quê? Ó? Porque a raiz cúbica, né? A raiz cúbica vai ser o quê? Raiz cúbica de x dá quanto? X. Porque a gente só vai definir aquilo lá como módulo quando for raiz de x ao quadrado. Beleza? Então, ó, a raiz cúbica de x, você pode cancelar aqui. Então ficaria quem? X. Então encontrei, ó, g composta com f deu x. Vamos ver se ao contrário vai dar também a identidade. Ou seja, isso aqui é a nossa função identidade. Beleza? Então agora, ó, 9 minutos aí de vídeo, só para não ficar muito comprido e muito extenso o processo. Beleza?
Então, ó, vou fazer agora o F composta com G. Aí aqui, como é H, eu vou chamar de outra função, tá? Então eu vou pegar aqui, né? Que letra que a gente usa para função também? Vou pegar aqui, sei lá, um M. Um M de x, né? Igual, né? A F composta com G de x. Beleza? Então consiste primeiro, aplica G, depois você aplica F, né? Então, ó, F de G de x. Ok? Então, ó, consiste primeiro em aplicar, né? G e depois eu aplico F. Beleza? Olha para minha função, ó. Olha para minha função. Então, ó, quem está substituindo aqui? Quem está substituindo aqui, ó, no lugar de x, tá quem? G de x. Então, ó, então vai ficar, né? G de x ao cubo. Ok? Então ficaria, ó. Então, ó, quem é G de x? Eu vou para minha G de x. Então ficaria, ó, a raiz cúbica, né, de x elevado ao cubo. Aí aqui eu não tenho um problema, então dá x. Então, ó, G composta com F, deu x. F composta com G, deu x. Então o que que isso significa, né? Significa que a minha função G é justamente a inversa da F. Então, ó, G é igual a F a menos 1. Ou seja, G de x é igual a F a menos 1 de x. Tranquilo? Então, ó, composição de funções, não esqueça do detalhe que tem que acontecer. O domínio da G, né, tem que estar contido, ou seja, as imagens da F tem que estar contido no domínio da G. Beleza? E isso aqui de fato acontece. Tranquilo? Então esse aí foi nosso vídeo de composição de funções. Possivelmente no nosso próximo vídeo a gente já deve iniciar a trigonometria, ok? Eu vou deixar aqui uns exemplos só para vocês fazerem aí, beleza? Então, ó, só para vocês treinarem aí um pouco. Então, ó, os exemplos aqui, né? Então ficaria, ó, vou pegar aqui uma f de x igual a x ao cubo, g de x igual 3x ao quadrado mais 5, e h de x igual a x mais 3, certo? Aí o que você pode fazer, né? Eu quero que você encontre para mim, ó, g composta com f, ou f composta com f composta com g e f composta com h, beleza? Depois você faz também, ó, g composta com f, beleza? G composta com h e depois você faz g com g. G composta com g, beleza? Aí você dá uma treinada nisso aí. Não esqueça do domínio e imagem de cada uma, tranquilo? Então se você for fazer aqui, qual que é o domínio da f, né? Todos os reais. Qual que é as imagens da f? Todos os reais. Então você pode fazer, beleza? É claro que fazer eu quero dizer, você vai pegar o domínio de uma função, né? E poder fazer com a outra, ou seja, as imagens da f tem que coincidir com o domínio da f depois, beleza? Aí essa aqui, ó, o domínio da f, as imagens da f, né? As imagens da f vai ser quem? Todos os reais, certo? E o domínio da g, quem é o domínio da g? Todos os reais, então você pode fazer, tranquilo? Depois, ó, o domínio da f, quem é? Todos os reais, e as imagens da f? Todos os reais. O domínio da H, então, também são todos os reais, porque é uma reta, beleza? Atente-se a isso. Tranquilo? Então, vamos encerrar aqui o vídeo. Qualquer dúvida, só mandar um comentário, certo? Ou se for meu aluno, só mandar uma mensagem no WhatsApp, tranquilo? Se for corrigir alguma coisa que eu falei também, só mandar aí um comentário, tranquilo? Valeu, viu? Boa noite aí.